Olá pessoal, sejam todos aí muito bem-vindas e muito bem-vindas a mais um conteúdo aí do nosso canal. Meu nome é Wesley, eu sou técnico em eletrotécnica e professor do curso de instalações elétricas residenciais, tá certo? E você está em mais um conteúdo aí em uma de nossas plataformas oficiais do nosso curso Elétrica Prática Online. Como disse, sou técnico em eletrotécnica e professor de instalações elétricas. E o meu objetivo é formar eletricistas a se tornarem eletricistas de sucesso. E o que são os eletricistas de sucesso? São eletricistas que ganham de R$ 2.000 a R$ 8.000 por mês, seguindo métodos e estratégias validadas. Tá certo, pessoal? Hoje você está aí com mais um Professor Responde, tá certo? Onde nós vamos estar aqui respondendo aí algumas dúvidas aí da nossa audiência, né? De você, da nossa audiência, tá certo? E nós vamos estar aí respondendo. Essas dúvidas vêm lá dos grupos que nós participamos do Facebook. O pessoal tem perguntado como é que faz para participar e eu responder essas dúvidas aí, tá certo? Nós estamos direcionando todas as dúvidas e perguntas aí para o nosso perfil lá do Facebook. Então você entra lá no professor Wesley Moura, né, técnico em eletrotécnica, você vai estar vendo lá e lá você pode registrar a sua pergunta que nós trouxemos aqui para responder aqui para você. Essa parte nossa de conteúdo é o Professor Responde. E a dúvida de hoje, para a gente ir direto ao assunto aqui, tá certo? Nós estamos aqui com a dúvida de um dos companheiros nossos aqui e eu vou trazer para você uma dúvida muito recorrente aí em instalações elétricas. A dúvida é a seguinte, pessoal, ontem o cliente ligou relatando que o chuveiro elétrico estava dando choque no registro. Fui até lá, o eletricista tinha ligado o aterramento no neutro, tá certo? Aí lá dentro do grupo lá tem aí as curtidas comentando, né? São 118 comentários e 3 compartilhamentos que houve nessa publicação lá dentro dos nossos grupos lá que nós participamos. Então, pessoal, ontem um cliente ligou relatando que o chuveiro elétrico estava dando choque no registro. Fui até ele e o eletricista tinha ligado o aterramento no neutro. E aí fica essa dúvida, né? Fica essa dúvida. Pode, não pode? Consegue ou não consegue? Né? Isso aí é permitido pela norma, né? Pela NBR 5410. Isso daí é permitido? Não é permitido? Né? Então nós vamos estar batendo um papo sobre isso aí e eu espero que eu possa ajudar da melhor maneira possível, tá certo? Lembrando que nós estamos com as inscrições abertas para você participar da nossa Masterclass O Eletricista de Sucesso. A Masterclass nossa vai acontecer no dia 5 de janeiro às 8 da noite, né? Uma aula imperdível, né? Essa Masterclass nossa, eletricista de sucesso, ganhando de R$ 2.000 a R$ 8.000 por mês. Nessa Masterclass eu consigo revelar muitos segredos e estratégias contidas nos nossos métodos para que você comece, né, e tenha uma visão ampla do que é um eletricista de sucesso e como você vai chegar a ganhar de R$ 2.000 a R$ 8.000 por mês como eletricista autônomo residencial. Tem muita gente mandando mensagem, pergunta, dizendo, não, mas como que isso vai acontecer? Né? Tem muita gente mandando mensagem, algumas pessoas, não, mas fala o valor, quanto que vai custar? Não, o evento da Masterclass no dia 5 de janeiro de 2023 é um evento gratuito, você não paga, simplesmente você tem que se inscrever através do link, eu vou deixar o link aqui na parte de baixo, se você tiver o interesse em se inscrever nessa Masterclass, tá certo? Você vai participar da nossa Masterclass totalmente online,
totalmente gratuito, você não vai pagar nada e simplesmente você vai estar vendo uma grande oportunidade que os eletricistas hoje, muitos eletricistas desconhecem essa forma e desconhecem essa seara que pode ser aproveitada para você se tornar um eletricista de sucesso. Tá certo, pessoal? Nosso objetivo aqui é sempre, a nossa missão é sempre, ao máximo, formar profissionais eletricistas de sucesso, que ganham de R$2.000 a R$8.000 por mês, seguindo o método validado. Esse é o nosso objetivo e é a nossa missão através do nosso curso Elétrica Prática Online, um curso que já tem formado dezenas de alunos em toda a parte do Brasil, espalhado aí pelo Brasil, e tem alguns alunos querendo entrar também de fora do Brasil, tá certo? Pessoal, vamos lá. Pessoal, então vamos direto para a aula aqui. Pessoal, ontem um cliente ligou relatando que o chuveiro elétrico estava dando choque no registro. Fui até lá. O eletricista tinha ligado o aterramento no neutro. Então, a primeira coisa aqui, na minha opinião, né, como eu disse a vocês, a gente já tem uma certa experiência com instalações elétricas. Quando alguém citar para você, né, lógico que eu creio que se você está me ouvindo, você é um eletricista, né, ou você é um aspirante a elétrico, porque são conteúdos aqui dentro do nosso canal, dentro da nossa audiência, são conteúdos voltados para instalações elétricas e também a projeção de carreira, que é o eletricista de sucesso, né, que ganha aí de R$2.000 a R$8.000 por mês. Então, o nosso conteúdo é voltado para essa nossa audiência. Então, eu entendo que se você está aqui, é porque você certamente se interessa, é um eletricista ou iniciante em instalações elétricas. Toda vez que alguém falar para você relacionado a choque elétrico, eu levei um choque, a máquina está levando ao choque, alguém está levando algum choque. O primeiro princípio é o aterramento, tá certo? Está acontecendo alguma coisa no sistema, está acontecendo alguma coisa naquela máquina, está acontecendo alguma coisa na instalação que o aterramento não está funcionando. Por quê? Porque o aterramento, a função dele é fazer a dissipação dessas cargas que estão em fuga para a terra, tá certo? Ou seja, então o aterramento é importante. A NBR 5410 tem um tópico só falando de aterramento, os modelos de aterramento, inclusive no nosso canal do Facebook, nosso canal do YouTube, tem vídeos explicando sobre aterramento, detalhado, né, sobre aterramento. Você pode dar uma conferida lá, tá certo? Nesse caso aqui específico, nós estamos com um problema. O cliente está colocando a mão no chuveiro, né, tá certo aqui? Está colocando a mão no registro e está levando choque, né? Então logo nós entendemos, tem alguma coisa aí com o aterramento. O segundo passo aqui que foi relatado é que o eletricista havia ligado o aterramento no neutro, tá certo? E eu tenho uma audiência aqui que é eletricista, que são profissionais eletricistas. E uma pergunta eu faço para você, tá correto? Tá correto você utilizar o neutro, cabo neutro, lá da rede, né, para o aterramento do chuveiro? É correto? É correto? Eu vou deixar aqui você perguntar, você entender, tá certo? Talvez você ainda não está entendendo o que está acontecendo. Então eu vou colocar aqui para você aqui e você vai poder verificar a ligação e a maneira que foi feita a ligação. A maneira que foi feita a ligação, tá certo? Deixa eu colocar aqui para você, tá certo? Você vai observar aqui que a ligação ela foi feita dessa maneira aqui. Perfeito? Então você vai observar dessa maneira aqui. Tá certo? Então é essa ligação aí do chuveiro. É dessa forma
que foi ligado aí o chuveiro, tá certo? Então foi dessa maneira que estava ligado, tá certo? Lá o chuveiro, né? Então quando se liga o neutro junto com o aterramento, é dessa maneira aí que você vai visualizar. Então, ou seja, tá certo? No caso, o fio fase está entrando, que é o vermelho, o neutro fecha o circuito, tá certo? E o terra, ele liga no neutro. Perfeito aqui. Então, há uma crença muito grande de que, pelo sistema que vem de entrada ter aquele aterramento, o eletricista julga que se ele colocar aqui o terra no neutro, ele está aterrado, né? Então, assim, ele julga por quê? Porque lá no início do sistema, né, tem um aterramento. Então, ele julga por isso. Então, na visão do eletricista, ele acha que se ele fazer essa instalação aqui, o que ele está acontecendo? Ele está colocando o cabo neutro junto com o aterramento. Ele acha que está certo, porque lá no padrão de entrada, tá certo? Ele está fazendo a ligação, né? Então é essa a ideia que o eletricista, quando ele faz essa instalação, ele realiza dessa maneira, tá certo? Mas quando nós ligamos dessa forma, nós temos que atentar e perceber, nós vamos entender aqui, ó, quando o sistema ele perde o neutro, tá certo? Quando esse sistema aqui, ele perde o neutro. Então, logo, o que que acontece? Logo, se você avaliar esse aqui, tá certo? Se você avaliar isso aqui, você avaliar essa instalação aqui, que eu estou colocando para você, beleza, aqui, certo? Ao vivo é assim mesmo. Beleza. Então, se eu colocar para você aqui a perca do neutro, então você vai entender. Então, tudo é um circuito, tá certo? Nós aprendemos, nós somos profissionais. Nós sabemos que a instalação elétrica é um circuito, ou seja, o que é uma tensão? É a diferença de potencial. Eu tenho uma fase com outra fase, uma fase com outra fase, uma fase com a fase 110, 220, tá certo? Uma fase o neutro, aí eu tenho 110. Então eu tenho uma diferença de potencial. E isso daí é a tensão. Quando agora, hipoteticamente, nesse caso hipotético, imagine que eu estou fazendo essa ligação aqui, ó, essa ligação inteira. Então eu tenho o cabo fase na figura abaixo. Eu tenho o cabo fase entrando no chuveiro. E eu tenho um rompimento do neutro. Por um acaso, em algum momento eu perco o rompimento do neutro. Isso está dizendo que eu estou perdendo a referência do sistema. Ou seja, logo a energia não vai voltar. E o que vai acontecer? Nós vamos ver aqui, ó, nessa próxima aqui. O que vai acontecer vai ser que todo o chuveiro, você vai observar nessa figura aqui, na terceira figura, você vai observar que o chuveiro agora, a carcaça do chuveiro e a parte do chuveiro interna e a carcaça dele toda, ela vai passar a conduzir eletricidade. Repara para você ver. Então, a tensão ela vai vir pelo cabo fase, pelo cabo neutro ela iria voltar, né, que é a diferença de potencial, mas aí a energia está retornando e ela não encontra aqui a diferença de potencial, ela perde a referência e aí ela volta para a carcaça, porque está ligado. Então, quando se faz uma instalação dessa primeira imagem aqui, que a gente está na seta aqui, ó, essa primeira imagem aqui, tá certo? Quando se faz a ligação dessa primeira imagem aqui, esse é um grande problema e um grande agravante, porque essa primeira imagem aqui pode acarretar essa segunda imagem, tá certo? Que é onde pode chegar a acontecer o choque elétrico, tá certo? Ou seja, em instalações, talvez assim, no calor da emoção ali, né, quando se está fazendo a instalação,
e às vezes tem essa dúvida e liga né, vai lá e liga, às vezes não porque ele fez por maldade, ou às vezes é falta de conhecimento, tá certo? A maior dificuldade hoje que você encontra para fazer essa instalação é esse ponto, porque se você fizer a instalação dessa maneira, o seu chuveiro ele vai dar choque, tá certo? O seu chuveiro ele vai dar choque. Se eu trazer um outro informativo aqui para você ter uma visão melhor dessa dúvida aqui, né, que foi gerada, tá certo? Se eu te trazer aqui, ó, em uma instalação, você vai observar essa instalação aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de uma instalação por máquina, tá certo? Então, o que você vai ver aqui? Você tem o fase, tá certo? E você tem o neutro, 110. Então, você vê que tem a instalação elétrica, que é o TNC, tá certo? A instalação. Então, ou seja, quando o neutro ele é rompido, se o aterramento está junto com o neutro, a carcaça do equipamento ela fica com tensão. Aí é onde dá choque elétrico, tá certo? Então o neutro, o aterramento, ele tem que ter o seu sistema separado. Ele tem que ter seu sistema diferenciado. Aí você pode falar assim, mas isso não está escrito na norma dizendo simplificadamente, dizendo esse texto assim, dizendo todo equipamento, neutro, aterramento, não, você não vai encontrar esse específico, detalhado assim. Mas se você interpretar a norma, a NBR 5410, e você avaliar a instalação elétrica, você vai ver que tem uma coerência nessa instalação, tá certo? Você vai ver que realmente, se você aplicar aqui, ó, se você aplicar a norma, que é esse padrão de instalação aqui, e não esse do lado aqui, que é esse padrão aqui de instalação, você vai observar um padrão da instalação. Ou seja, você tem um cabo fase, você tem o cabo neutro e você tem o aterramento, tá certo? O cabo de aterramento, ele tem o seu próprio sistema para que seja feita a instalação. Ou seja, aí, se nós trouxermos para o grosso modo, para nós analisarmos instalações elétricas, nós trouxemos para o grosso modo. Quando você vai instalar uma tomada de uso geral, tá certo? Você leva o aterramento para aquela tomada. Quando você vai instalar uma tomada de uso específico, né? Que são tomadas específicas, chuveiro, tomada de uso específico, pode ser aí uma cafeteira elétrica, um forno elétrico, um micro-ondas, pode ser uma torneira elétrica. Então, é uma tomada de uso específico. Você leva um aterramento para ela. Então, se cada circuito, sistema tem o seu aterramento, o chuveiro também ele não pode ficar fora desse padrão de instalação. Então, ou seja, para que o seu cliente, aí nós vamos entrar agora em uma parte que é muito importante dentro do eletricista, e eu estou batendo muito na tecla esses dias, porque eu tenho recebido bastante mensagem, né, de profissionais, de amigos também, eletricistas, sobre esse tema, né, de instalações elétricas. Então é muito importante você entender que o cliente, ele é o seu ponto final da instalação elétrica, né? Então, sim, se você respeitar o seu cliente, você quiser trazer o melhor para o seu cliente, você enxergar que o cliente é o seu foco na sua instalação elétrica, certamente você vai avançar em vista do outro eletricista, tá certo? Se num caso desse aqui você está chegando nessa instalação, que foi o caso que nós encontramos aqui, né? Que foi um caso real aqui, né? Dentro do grupo que nós participamos, tá certo? E lá no grupo lá teve 168 aí engajamentos, 118 comentários e 3 compartilhamentos, tá certo? Então, foi falado isso, pessoal. Ontem um cliente ligou relatando que o chuveiro elétrico estava dando choque, tá certo? O que está acontecendo aqui é que um cliente está ligando, tá certo? Para ele. Pessoal, ontem o cliente ligou relatando que o chuveiro elétrico está dando choque no registro.
Ou seja, então o cliente, ele ligou solicitando, o cliente é o seu patrão, entendeu? Então você vai chegar no cliente e vai executar o serviço, tá certo? Eu acho muito interessante que quando você chega com a técnica para resolver o problema, vai resolver o problema, porque é conceito. Aí nós entramos em um monte de assuntos que são importantes para a vida do eletricista cotidiano, problemas assim, tá certo? Cotidiano, problemas do cotidiano assim, tá certo? Ou seja, uma instalação, você já sabe que realmente ali o problema é o neutro, tá certo? Eu já cheguei a ver alguns profissionais fazer instalação, tá certo? E não fazer a instalação correta do aterramento. Ou seja, então essa parte do aterramento dá uma dúvida, né? Porque muitos pensam que pelo padrão lá da entrada da casa está aterrado, aquele padrão está aterrado, então ele subjuga que aquele aterramento vai valer, né, para a casa, então ele não parte fazendo as outras instalações, então ele confia naquilo ali. Sendo que você deve ter uma instalação elétrica, tá certo? Com um sistema de aterramento para cada circuito, tá certo? É onde você vai conseguir ter um êxito na sua instalação, tá certo? Como assim êxito, né? Como assim êxito? Você precisa de ter êxito na sua instalação. Por quê? Você fez uma instalação dessa, imagina, olha o que eu relato, assim, e nós estamos nessa live aqui, né, nesse bate-papo aqui de conteúdo do canal, olha esse relato no registro. O eletricista que havia chegado antes, então, repare aqui que ele não está falando que era um pedreiro, que era um pintor, ele não está falando aqui que era um outro profissional. Ele está falando aqui, ó, o eletricista tinha ligado o aterramento no neutro, tá certo? Eu já vi mensagens aqui dentro dos grupos que eu participo, né, de pessoas falando, estou preocupada com o meu chuveiro, porque eu estou vendo o cabo de aterramento ligado no fase. Olha para você ver como é que é o negócio. Então, o cliente falou assim, eu estou preocupado com o meu chuveiro. E ainda falou assim, ele não está dando choque ainda, mas eu estou preocupado, porque o cabo de aterramento, ele está ligado no fase, ele não estava dando choque ainda, mas amanhã ou depois ele vai começar a dar choque, porque nós vimos aqui no desenho e no diagrama. Então, isso aqui, para o eletricista de sucesso, não é que ele vai puxar o tapete do outro profissional, não. Ele vai simplesmente fazer o serviço que ele tem que fazer, serviço técnico, tá certo? Ou seja, ele vai chegar no cliente e falar assim, ó, aqui eu vou precisar de lançar um cabo para fazer um aterramento, eu vou ter que puxar um aterramento para esse chuveiro, porque você precisa de um sistema de aterramento para que, né, o equipamento funcione e volte a funcionar de uma maneira correta, de uma maneira que não venha dar mais choque. Você garante isso? Fala, não, se eu fazer isso, você garante. Por quê? Porque o seu aterramento vai estar perfeito. Certifique-se que o aterramento esteja perfeito. Porque uma vez que você entrou para corrigiu o serviço e ainda continua o problema, aí a sua credibilidade cai. Aí realmente a sua marca, né, a imagem da sua marca começa a cair. A marca eletricista, o João eletricista, o Pedro eletricista, o Miguel eletricista, né, a imagem do eletricista aí começa a cair. Então, isso aí eu falo e não vou parar de falar, você é o técnico ali quando você chega naquela instalação, né? Você é o profissional técnico que vai chegar ali, que vai resolver esse problema. Então, nesse caso específico aqui, não é recomendado, né, em instalações elétricas. Eu te mostrei aqui desenhos e diagramas que me dão base para isso que eu estou falando, né, para você. Ou seja, então não se deve usar ali o cabo neutro junto com o aterramento no chuveiro. Não se deve.
é de preferência você instalar um cabo ali de aterramento, um sistema de aterramento para aquele circuito ali. Tá certo, pessoal? Então eu falo isso para você por questão própria, tá certo? Porque eu já tive experiência em obras, em trabalhos, né, que nós fomos executar, onde eu só aproveitei o aterramento da casa, né? Eu só aproveitei o aterramento que estava lá na casa e depois veio dar problema, né? E aí o cliente me ligou, falou que nós estamos com problema aqui ainda. Na época eu não tinha, né, um equipamento para medir ali o aterramento. Então também não fiz um teste de aterramento também, tá certo? Onde você realiza teste para ver se o aterramento está correto. Então o cliente me ligou justamente falando desse problema, né, que o chuveiro estava dando choque, tá certo? Então assim, eu havia passado por último naquela casa. Eu confiei no aterramento que tinha, mas o cliente ele não é o profissional, ele não é o técnico ali que está executando o serviço. Ele é o cliente que está pagando e na visão do cliente, é isso que é o mindset, é a mudança de pensamento. Na visão do cliente, ele está pagando pelo serviço e pronto. Eu paguei e acabou. Mas eu te cobrei mais barato porque eu não ia mexer no aterramento. Não, mas o cliente, quando ele quer o serviço, ele está te pagando o serviço. Quando você fechou o serviço, ele quer o serviço completo, entendeu? Ele quer que aquele serviço seja realizado. Então, quando eu cheguei, o cliente ligou e realmente aí eu fui lá e verifiquei realmente o aterramento não estava das melhores formas, o aterramento não estava desempenhando, eu não verifiquei e com isso aí você não fica com crédito, né? E isso ali naquele ponto é onde você não acertou, né? Então assim, o eletricista de sucesso, ele tem que ter essa mudança de pensamento. Essa frase aí ele utilizou, né? Essa frase aí ele utilizou e o que acontece? Batata. É isso mesmo. O seu cliente, ele olha para você e num caso desse aqui, esse eletricista aqui resolveu o problema e ele ganhou um 10 ali do cliente, né? Então, o foco do eletricista, principalmente o eletricista de sucesso, que são aqueles eletricistas que ganham de 2.000 a 8.000 reais por mês seguindo um método testado, validado. Esse eletricista, ele tem na mente dele, na cabeça dele, que o cliente é o alvo maior dele. Ou seja, quando ele vai na frente do cliente, ele já sabe que a oportunidade está ali, tá certo? A avaliação do cliente já vem logo do primeiro atendimento, né? Como você respondeu ele, né? A forma que você falou com ele pelo telefone, pelo WhatsApp, seja pela rua, então ali já começa a avaliação. Eu nunca vi esse cara antes, estou vendo esse cara aqui na internet, vou colocar ele dentro da minha casa para fazer a instalação, é confiável, não é? Ele é técnico, eu posso deixar uma instalação com ele, né? Então, são N coisas que acontecem dentro dos nossos treinamentos. A gente fala bastante com os eletricistas, né? Com os iniciantes também, a importância de você saber orientar o cliente, né? Orientar na hora que você está fazendo o orçamento, dicas para o cliente, mostrando que você está ali não só simplesmente para vender o seu serviço, não, mas você está como uma mão de obra técnica, né? Para você fazer o seu serviço e também ele vê você como uma referência, porque você dá dicas para ele, você dá orientações para ele, você consegue fazer pontuações que ele não estava olhando, que ele não estava visualizando. Isso aí para você profissional, como nesse exemplo aqui que nós estamos vendo aqui, aonde um profissional, ele detectou, falou, não, o neutro está junto com o terra, isso aí não pode não.
né? Então ele já detectou que o problema, quando falou-se em choque, ele já detectou, não, o choque está me cheirando aterramento, problema de... Ele está ouvindo, problema deu choque, aí ele já sabe, é aterramento, eu vou ter que procurar aterramento, como é que tem aterramento, não é, o cabo rompeu, como é que está ligado, então ele já tem essa visão, né? Ele já tem toda essa noção de instalações elétricas, tá certo, pessoal? Então nós vamos ficando por aqui com essa dica aí, né, para os eletricistas, né, e os eletricistas de sucesso, né? Eu quero deixar um abraço para você e todos os nossos alunos que têm acompanhado os nossos materiais, dizendo aos nossos alunos aí que estão acompanhando também. Nas quarta-feiras nós estamos com as nossas transmissões, né, das nossas aulas, né, seja lá pontual lá, que nós estamos lá para tirar dúvida também. Tá certo, pessoal? Um forte abraço. Agradeço aí a toda a nossa audiência aí e dizer a você que a semana, né, a semana do dia 5 nós temos aí a nossa Masterclass, o eletricista de sucesso, ganhando de R$2.000 a R$8.000 por mês, seguindo um método testado, validado e aprovado. O link está abaixo, você possa aí observar esse link e também, né, se inscrever lá, e você pode ter certeza que 2023 vai ser um ano de explosão aí na sua carreira. Certamente você vai alcançar patamares maior em instalações elétricas através de visões, direções que você vai obter lá através de estratégias, tá certo? Estratégia, você precisa de estratégia para alavancar o seu negócio como eletricista residencial, e eu tenho essa resposta para você no dia 5 de janeiro de 2023 às 8 horas. Forte abraço, pessoal, forte abraço e até uma próxima. Forte abraço. Seja você também um eletricista de sucesso. Seja você um eletricista que saiu do básico a ter sucesso em instalações elétricas. Forte abraço, até uma próxima.